Se você está começando e ainda se pergunta quanto que eu ganho por venda, quanto que realmente os marketplaces cobram, né? Vale a pena entrar numa campanha oficial? Esse vídeo então tem a ideia de clarear algumas coisas para vocês nesse sentido, né? De precificação, fazer a precificação correta, não ter uma surpresa depois, acabar tendo um prejuízo. Se tu curte esse tipo de conteúdo, então deixa o teu like, né, compartilha esse conteúdo com alguém que tu entenda que vai fazer sentido, que precisa dele, e também comenta aqui embaixo, né, em que fase do drop tu tá, se esses vídeos têm te ajudado, pra gente poder se ajudar, fechou? Bom, vamos começar então com as tarifas de venda do Mercado Livre, né? Que tarifas que a gente tem que estar atento, que custos que talvez tu pode não estar percebendo aí, para avaliar certinho o preço de venda, né? Que a gente está colocando e qual o lucro que a gente vai ter no final, certo? O Mercado Livre ele trabalha com dois tipos de anúncios, né? O anúncio clássico, o anúncio premium. O que varia entre eles? O anúncio premium ele vai dar ao cliente parcelamento sem juros e também ele tende a impulsionar mais o anúncio que está cadastrado no Premium, certo? Então ele tem um leque ali de percentuais, né? Sendo o clássico percentuais mais baixos, que variam de 10% a 14%, e o Premium de 15% a 19%, tá? Em cima do valor de venda, cadastrado ali no Mercado Livre. Fora esses percentuais, que eles vão variar conforme categoria e o tipo de anúncio, a gente tem os custos fixos, né, que vão variar conforme também o valor de venda do produto. Então nós temos 6,25 para produtos precificados até R$ 29,00, 6,50 para produtos precificados entre R$ 29,50 e 6,75 para produtos precificados entre 50 e 79 reais. Lembrando que no Mercado Livre, a partir de 79 reais, sai essa taxa fixa e entra então a questão do frete, né? Todo produto precificado acima de 79 reais no Mercado Livre, ele entra na lógica de frete grátis para o cliente, né? Mas na verdade a gente vai ver em seguida que a gente calcula esse frete, conforme a nossa reputação a gente divide esse frete com o Mercado Livre e também inclui ele na precificação. Bom pessoal, aqui no Mercado Livre então a gente tem um simulador de custos, eu vou deixar o link na descrição, né, que a gente pode acessar e fazer algumas simulações para ver as taxas e ver o valor final que a gente vai, né, ter de saldo nessa venda. Então a gente tem que escolher uma categoria, certo? Colocar o preço do anúncio, aqui nesse caso categoria de ferramentas e artigos de construção. O preço do anúncio eu coloquei, né, um valor fictício aqui de R$100 para venda. Então nesse caso, se a gente anunciar no clássico, a gente tem uma tarifa de 12%, certo? Como ele está num valor de venda acima de 79, ele entra na lógica de frete grátis. Então nesse caso o frete que seria R$ 44,90, que eu teria que acrescentar essa tarifa. Pela minha reputação que é verde, o Mercado Livre cobre 50%. Então, dos 44,90, eu vou precisar considerar somente 22,45. Lembrando, o frete é grátis para o cliente, porém essas tarifas, né, esse custo, ele entra dentro da nossa precificação. Então, o que eu tenho que considerar é, de fato, os 12% e mais os 22,45. Né? Se a gente for para o saldo, uma vez que a gente realize a venda desse produto, né, com essa simulação, a gente venderia então o produto a 100 e os custos e tarifas do Mercado Livre seriam 34,45, né, que ele está pegando essa tarifa de 12% e mais o custo do frete. Então me sobraria 65,55. Lembrando que em cima desse valor, então eu tenho que verificar qual é o custo do produto lá com o meu fornecedor para de fato saber quanto que vai ser o meu lucro. Então agora a gente vai para as tarifas e comissões dentro da Shopee. Né? Quais são os custos que a gente tem que estar atento e quais as tarifas que a gente tem que considerar na precificação do nosso produto para anunciar lá dentro da Shopee. Bom, na Shopee, então, eles têm a questão de tu se cadastrar ou não no programa de frete grátis, tá? Quem não se cadastra no programa de frete grátis tem uma comissão, né, uma tarifa. Quem está no programa de frete grátis tem outra tarifa, né, uma comissão um pouco maior. Então, em geral, para quem não participa do programa de frete grátis, vocês podem ver aqui que a comissão é de 14%, certo? E mais uma taxa fixa de R$4 por item vendido dentro do pedido, tá? Para quem está no programa de frete grátis, tem um adicional de 6%. Então, são 14 mais 6, 20%, né, a comissão da Shopee, e mais a mesma taxa única de R$4 por item vendido. Então, aqui no exemplo, vocês podem ver que, sem o programa de frete grátis, um pedido com 3 itens, no valor de R$100, o valor da comissão, então, e mais a taxa por item vendido, é de 26. Né? Ou seja, R$14, que seriam os 14%, e mais 3 vezes 4, que seria a tarifa por item, né? Foram 3 itens do pedido, somando tudo, então, R$26. Esse mesmo pedido para alguém que participa do programa de frete grátis, ele teria, então, a diferença daqueles 6%. Então, seriam R$20, dos 20%, e mais a mesma tarifa de R$4 por item vendido, né? Então, totalizando 32.
Aí na Shopee tem um detalhe, né, que às vezes não fica bem claro, mas para participar das campanhas oficiais deles, né, por exemplo, Black Friday, Dia do Consumidor, 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4, assim por diante, eles cobram uma taxa adicional de 2%, tá? E esses 2% eles não incorrem somente no produto que tu nomeou para a campanha. Qualquer produto da tua loja que vender, caso tu se cadastre na campanha com um produto só, todas as vendas, esses 2% eles vão incorrer. Então, o que que acontece? Para quem não está no programa de frete grátis, além dos 14, se tu participa de uma campanha oficial, tu tem que adicionar esses dois. Então, de 14 passa para 16% a comissão, né? Enquanto quem está no programa adiciona 2% aos 20%, né, da comissão padrão. Então, 22%. Isso acaba sendo meio que uma pegadinha, assim, eu demorei um pouco para ver isso de fato, né? Enfim, às vezes a nossa margem está mais apertada no início, ou dependendo da nossa estratégia, 2% pode significar bastante, né? Então é legal estar atento para isso. Uma margem real, na verdade, como que a gente tem que verificar, né? A gente sempre tem que ver o preço de venda que a gente está anunciando na plataforma, as comissões e outras tarifas que estão dentro da plataforma, como a gente viu nesse caso do Mercado Livre, da Shopee, especificamente. Deduzir frete, se for o caso, né? Aqui a gente viu que no Mercado Livre ele já está incluso naquela precificação, na Shopee ele não entra, né, no nosso cálculo. E depois também deduzir o custo do produto. Então, se a gente coloca o valor de venda, deduz as comissões e tarifas, deduz frete se for o caso, e depois o custo, a gente vai ver realmente qual é a nossa margem, né? Qual é o nosso lucro. Então é interessante estar atento, né? Eu comento isso porque eu vejo, claro que existem estratégias, né? Existem estratégias de preço baixo, às vezes para aquecer a conta, ganhar uma relevância, mas isso tem que ser feito com um planejamento, né? De forma intencional. Mas muitas vezes eu vejo que as pessoas precificam de fato de forma incorreta, né? Não estão se dando conta que estão tomando prejuízo no final, né? Acham que só vender realmente é o que importa, quando na verdade lá no final o saldo, né, que retorna, né, o retorno sobre esse investimento, ele está muito baixo, às vezes até negativo. No drop eu entendo que vai variar muito do cenário, como tu trabalha, né? Nesse caso de marketplaces, principalmente Mercado Livre, Shopee, à medida que tu ganha uma relevância na tua conta, nos teus anúncios, tu consegue ir trabalhando com uma margem maior, né? Eu acho que a gente sempre tem que mirar ali em 20% ao menos, porque o que acontece? Essa conta aqui, dessa margem, de ver o nosso preço de venda, tirar as tarifas e comissões do marketplace, frete se for o caso e custo do produto, ela é uma precificação de certa forma mais iniciante, né? Eu diria que quem está vendendo com CPF e MEI pode se basear nesse tipo de precificação. Uma vez que a gente passa para o Simples Nacional, ali para a microempresa, a gente já começa a ter imposto, muitas vezes a gente tem um custo fixo já maior, né, de ferramentas, de contabilidade, então eu comecei precificando dessa forma, né, vendo a minha margem de fato assim, mas ela é uma margem que ela é um lucro bruto, né, não é o lucro líquido de fato. Hoje eu preciso deduzir imposto, alguns custos fixos, quando eu entro com um investimento em publicidade, em ads dentro da plataforma, eu tenho que ter uma noção de qual vai ser meu investimento, né, no mês, para também reduzir isso, né, então fiquem atentos. Geralmente a gente vê muito sobre, primeiro, o faturamento, lembrando que faturamento não é lucro, e depois sobre esses custos, né, de novo, inicialmente eu entendo que sim, ela é uma precificação mais básica, a gente pode se basear dessa forma, como eu falei, mas depois, né, já tem que ir pensando, comecei a vender mais, comecei a entrar no limite do mês de faturamento, vou ter que mudar o meu regime ali, né, de CNPJ. Então já ficar atento que vai entrar isso, né? Às vezes a gente está com uma margem apertada, vamos supor 10 ou menos, e aí a gente vai começar a considerar imposto de 4, mais alguns custos, pode estar relacionando aí 5%, aí começa a ficar complicado, né? Então é mais ter essa atenção para considerar esses pontos aí que às vezes a gente começa a vender e não se atenta, né, nesses detalhes. Alguns erros comuns para a gente ficar atento, que eu já citei, é a questão de ignorar frete, né, em alguns casos onde a gente tem, ou tem coparticipação, saber exatamente esse custo e o que considerar na precificação. Alguns custos escondidos, que nem aqueles 2% da campanha da Shopee, ou algo diferente, né, quando a gente encontrar, tá atento a isso, algum custo extra ou adicional. Copiar o preço de outros vendedores, né, às vezes a gente entra ali para trabalhar como fornecedor, descobre outros vendedores que estão vendendo bem com um preço, copia e acaba se dando mal, né? Tem que entender de fato, fazer as contas ali, são contas simples, mas tem que estar por dentro disso aí, né? Para saber se tu tá tendo prejuízo ou não. Bom, aqui eu vou mostrar então uma planilha que eu utilizo, tá? Que eu criei com a minha lógica, não quer dizer que seja a melhor, mas é como eu consigo me organizar. Eu trato ela mais ou menos como o meu catálogo de anúncios, né? Dentro da plataforma, eu separo por abas aqui o Marketplace, né? Nesse caso, Mercado Livre, aqui é Shopee. E então eu gosto de colocar a data que eu criei o anúncio mais para controle, né? Então vou colocar de exemplo aqui, o SKU também, o nome do anúncio,
Estoque, qualquer coisa para eu ter uma ideia, né, saber, mas vamos lá para o que interessa então na parte de precificação. Eu pego o custo do produto, vamos supor que é 30, tá? 30 reais. Aí eu vou anunciar ele no Mercado Livre, no tipo de anúncio clássico, e é 12%, né, a tarifa. O que eu faço aqui? Eu já coloco no preço de venda para ele considerar o custo, pegar essa taxa de 12%, ou o que eu preencher ali, e colocar 40% de margem em cima, tá? Então, nessa lógica, eu teria aqui um valor de 56. Mas lembra que ainda tem o custo fixo lá do Mercado Livre, né? Que nesse caso, um produto entre 50 e 79, o custo é de 6,75, a tarifa, né? Então, vamos colocar aqui 6,75. Beleza, então o valor de venda final ficou de 68,07, né? Abaixo dos 79 do frete grátis, né? Senão a gente teria que alterar aqui. Aí o que eu faço, né? Eu geralmente deixo esses 40% de margem, embora eu queira 20, vamos supor, porque aí eu tenho 20% para trabalhar com promoções e cupons, né? Porque isso ajuda a impulsionar meus anúncios lá dentro, né? Então é legal ficar ligado nisso. Sempre precifica mais para quando tu tiver que mexer no preço de um produto, tu não mexer no custo base, né? No cadastro do anúncio em si, e sim mexer através de descontos, de promoções e tudo mais. Então aqui, o preço de venda é 68,07, mas eu vou aplicar uma promoção de 15%. Então, de fato, eu vou vender ele a 57,86, né? Nesse cenário aqui, eu estaria ganhando 14,17, um lucro de 24,5%. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá no simulador do Mercado Livre, botar esse valor de venda, 57,86. Aí vimos as taxas aqui de 12% e 6,75, as mesmas que a gente colocou ali, certo? Ó, o envio, então, não oferece frete grátis, é por conta do comprador, né? E o valor de venda menos as tarifas, a gente vai estar recebendo 44,17, né? Lembrando que o nosso custo é 30, então, de fato, sobram 14,17, né? Claro, isso aqui é um exemplo fictício, né? Mas só para a gente ter uma ideia de precificação, uma lógica de precificação. Aí o que eu tenho aqui, né? Hoje eu já considero a questão de custo fixo e mais imposto, né? Eu já ponho 5%, tá? E quando eu estou investindo em publicidade, eu também considero mais um percentual para isso. Então vocês podem ver que isso entraria no meu preço de venda, né? Então a gente passou ali de 68, colocando mais 5%, a gente venderia a 71,49, tá? Então isso é legal estar atento, como eu disse, para quem está começando, vai começar no CPF, no MEI, tem uma caminhada até ter essa alteração, mas depois é legal de saber, putz, eu vou ter esse custo, né? Então, para fazer uma transição mais saudável, né, com menos impacto, eu diria. Aqui na Shopee, então, é basicamente a mesma coisa, né? Vamos usar o mesmo exemplo, produto com custo de R$30. Eu deixo as taxas em 22, porque eu participo do programa de frete grátis, e mais as campanhas oficiais. Então, somam os 20 mais os 2% das campanhas e aquela tarifa por item vendido de R$4, né? Então, aqui na Shopee eu deixo o preço um pouco maior, né? Então ele está aplicando 50% de margem e não 40%, que nem no Mercado Livre. Mas é a mesma lógica, né? Para eu poder usar essa gordura, chegar, né, com o objetivo de chegar a 20 de margem, mas tendo essa gordura para trabalhar em promoções, em cupons e tudo mais. Então aqui um preço de venda que nesse cenário seria 84, na verdade eu vou trabalhar ali com, vamos supor, vender a 63,69, né? E estou ganhando 24,6%, tá? Essa margem aqui do lado eu coloco mais por curiosidade, assim, mas seria a margem de contribuição em cima do custo do produto, né? Seria o lucro que a gente está tendo em cima do custo do produto, tá? Então, basicamente é isso, né? Não é complicado, eu acho que só tem que estar atento a isso, saber que está vendo as tarifas e as comissões dos marketplaces certinho, né? Conseguir precificar isso, colocar uma margem bacana e que seja saudável, né? No início eu entendo que existem estratégias para a gente precificar abaixo e ir ganhando uma relevância, e aí conforme a gente vai evoluindo em vendas, vai tendo, além das vendas, algumas avaliações, produtos, né, e alguns comentários, então a gente consegue ir subindo o preço gradualmente, né? Assim como quando acessa algumas outras ferramentas, como o full do Mercado Livre, ou as próprias agências, né, que vão facilitando, assim, com que a gente trabalhe com uma margem um pouco mais alta. E aí tá atento também, né, a custos extras que vocês podem estar tendo. Como eu comentei, a precificação começa a ficar mais madura, né, depois que a gente passa ali de MEI para microempresa, mas a gente tem que estar ligado se antes a gente já não está investindo pesado em tecnologia, alguma plataforma, alguma ferramenta, é legal já ir considerando isso, né, como um custo de empresa. Quanto mais a gente fazer a gestão do negócio realmente vendo como uma empresa, né, conseguir separar as coisas, melhor fica.
tá? E também um cuidado com a questão de investir em ads, né? Principalmente no início. Então, eu fiz muitos testes, né? Investi muito mais do que retornou, mas de forma consciente, para aprender e entender. Fiz testes, de fato, mas eles podem impactar bastante, né? Se a gente não prestar atenção. Então, é legal ver o quanto a gente, quando começar a investir, né? O quanto está proposto a investir e tentar ficar nessa margem proposta, né? Para depois, no final, passar a régua ali do mês e ver, eu faturei tanto, tarifas do marketplace foi tanto, custo de produto é tanto, e mais meus custos fixos, imposto, e mais o que eu investi em ads. Então a gente vai estar seguro que aquela de fato é a nossa margem, né? Líquida, é o lucro que a gente vai colocar no bolso no final do dia. E aí, me fala se esse conteúdo fez sentido para você, né? No fim, eu acho que precificar bem é o que vai nortear ali a sobrevivência de qualquer negócio, tá? Então, vale lembrar que o drop, eu vejo que as pessoas não entendem e não veem ele como um empreendimento, né? Muitas vezes acham que é uma alternativa de ganhar dinheiro rápido, apertando um botão, mas não, né? Ele tem que ter essa visão de gestão. Ele tem sim risco baixo, né? Ele possibilita com que tu trabalhe em paralelo com outra atividade, mas além de exigir um esforço, exige essa atenção, né? Precisa olhar para ele como um negócio de fato. Então, não é só vender, né? É saber o quanto tu tá recebendo de retorno, né, sobre todas as vendas ali, para garantir que tu tenha um negócio saudável, não se desmotive, né, depois de alguns meses ali vendendo e não veja dinheiro de fato, né, esteja só trocando dinheiro, colocando ali, mas não recebendo nada de fato em cima desse investimento. E de novo, né, comenta aqui embaixo que estágio que tu tá do drop, né, se tu já teve alguma surpresa com a questão de precificação, já teve, quem sabe, algum prejuízo ou observou algum custo surpresa ali que não estava bem claro. Deixa um like no vídeo, então, se você gostou, se fez sentido, compartilha com alguém que tu entende que precisa também desses conteúdos, que pode ser beneficiado por eles. E bora ativar esse drop, né, gurizada? É questão de manter a consistência, né, não desanimar, é bastante coisa realmente, né, é simples, mas não é fácil. Então, segue no caminho, né, segue pegando dicas, seja comigo, seja com quem for, estuda, né, fica em cima e que vai dar certo, né? É um negócio que eu vejo um super potencial, né? Ele vai abrir portas para diversas outras coisas, mas é sim um belo pontapé, né? Para entrar no digital, para entender de e-commerce, para entender de várias coisas, né? Marketing digital como um todo. Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. E de novo, né? Sempre um prazer compartilhar aqui alguns insights e que a gente possa se ver de novo logo logo. Valeu!